Irmãos, há um pastor que escreveu um livro muito abençoado, se chama Discipulado. O pastor Luciano já cita esse homem muitas vezes. Esse pastor foi um pastor que viveu um período muito difícil da história do nazismo de Hitler. E eu gosto muito de citá-lo porque ele morreu muito jovem, morreu com 38 anos. Um menino, um jovem pastor muito inteligente, escreveu obras belíssimas e foi morto num campo de concentração em dias próximos do término da guerra. Um pecado, Ele foi um dos pastores que Deus usou para enfrentar a tirania de Hitler, à época da Segunda Guerra da Alemanha. Esse pastor escreveu muitos livros. Por exemplo, ele escreveu um livro sobre a ética. Inclusive, o título do livro dele chama Ética. E ele escreveu também Vida em Comunhão. Eu já, inclusive, falei desse livro aqui. E já mostrei esse livro aqui para vocês. E ele também escreveu o livro Discipulado. Esse livro, para mim, irmãos, é uma joia. Por quê? Porque ele faz uma análise do Sermão do Monte, como eu nunca vi em nenhum outro autor. Ele era um pastor da Igreja Confessante da Alemanha, e por causa do seu trabalho de pregação e de ensino da Palavra de Deus, contrariando o nazismo de Hitler, ele foi pego e foi preso. E infelizmente foi enforcado na prisão. Esse homem escreveu um dos mais belos comentários do Novo Testamento e do Sermão do Monte. E ele fala muito sobre a ética do Sermão do Monte. Se você quiser ler um pouco mais sobre essa ética maravilhosa que Jesus espera do cidadão do reino, principalmente à luz do Sermão do Monte do Novo Testamento, você precisa ler Dietrich Bonhoeffer, o livro dele, Discipulado. É da editora Sinodal, você encontra facilmente, talvez até em PDF. E o interessante é que eu lendo esse livro, estudando, sorvendo um pouco dessa sabedoria desse jovem pastor da Alemanha, que morreu tão jovem, ele fala que o Sermão do Monte, ele contém no capítulo 5 marcas da ética que Jesus espera que os seus seguidores coloquem em prática na vida. E eu comecei a falar sobre isso semana passada. Na realidade, a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 48 do capítulo 5, estão 5 marcas da ética de Cristo, do Sermão do Monte, que é uma ética do cristão e do cidadão que se diz cristão. Falei semana passada que a primeira marca dessa ética está no verso 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Veja que Jesus, ele fala muito mais do que uma atitude. Jesus agora, ele fala da intenção do coração. E essa intenção do coração é exposta aqui numa ética que o Dietrich Bonhoeffer fala que é o uso disciplinado da palavra. Quando Jesus aqui fala que se você se irar contra o seu irmão, proferir um insulto contra o seu irmão, chamar o seu irmão de tolo, você já pecou contra ele. E na realidade ele fala sobre esse uso disciplinado que eu e você como crentes devemos ter no nosso uso da palavra. Por exemplo, no versículo 37, na questão dos juramentos, Jesus diz assim: seja porém a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar vem do maligno. Então veja, querido, que o cristão, ele tem uma marca, e essa marca está nos seus lábios. Falei disso semana passada. O cristão tem que cuidar do que sai da sua boca.
O cristão precisa disciplinar os seus lábios, porque o próprio Jesus diz que pelas tuas palavras você será justificado e também por elas você será condenado. Nós, numa sociedade tão secularizada quanto essa, onde palavras são ditas ao vento, nós precisamos reconhecer, irmãos, que a ética do Sermão do Monte é uma ética acurada com respeito ao que sai da nossa boca. Cuidado para você não ferir as pessoas. Cuidado para você não usar a sua língua de forma imprópria com os irmãos, com a sua família, com aqueles que estão ao seu redor. Porque o fato de você se irar contra alguém já é um pecado, né? Você não precisa fazer o pecado. Você não precisa produzir o pecado em si. A intenção já é algo que Jesus trata no coração do crente. Portanto, querido, a primeira marca da ética do cidadão do reino, que Jesus espera de mim e de você, é a gente usar bem esse órgãozinho poderoso que Deus colocou nos nossos lábios, que é a linguagem. Usar bem a palavra, com sabedoria, com moderação. Não usar de forma nenhuma para ferir as pessoas, para denegrir as pessoas, para amaldiçoar as pessoas. Mas pelo contrário, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:29, a nossa palavra tem que ser temperada com sal, e ela tem que produzir edificação naqueles que ouvem. A palavra que sai da nossa boca não pode ser uma palavra mal cheirosa, a palavra torpe, mas é uma palavra que ela produz vida, ela edifica e ela não destrói. É sempre melhor você ficar calado do que você falar o que não deve. A sabedoria de Tiago, no capítulo 1, no verso 19, ele diz que todo homem seja tardio para irar e tardio para falar. E principalmente quando a gente é exposto a uma circunstância assim, meio dramática, meio difícil, a gente, se não cuidar da nossa língua, é perigoso da gente falar coisas que vão ferir as pessoas profundamente. Depois a gente vai ter que correr atrás e pedir perdão, né? Tiago, a ética de Tiago é uma ética muito linda, porque ele usa muito provérbios, né? Alguns estudiosos falam que o livro de Tiago no Novo Testamento é uma interpretação do livro de Provérbios. E ele fala lá que todo homem seja tardio para se irar, tardio para falar, mas pronto para quê? Para ouvir. Provérbios diz que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Provérbios bom, né, irmãos? Em outras palavras, seja um homem e uma mulher de poucas palavras. No capítulo 3 de Tiago, ele chega a dizer que nós, sendo mestres, ou seja, aqueles que ensinam, usam muito a palavra, eles têm que ter muito cuidado com essa palavra, porque essa palavra mal utilizada, pela profusão dela, eles serão muito mais julgados por causa das suas palavras. Portanto, diz Tiago capítulo 3, sejam poucas as tuas palavras, não é? Tem um ditado mineiro que diz, aquele que fala muito dá bom dia a cavalo. Você já ouviu esse ditado ou não? Só lá em Minas tem esse ditado. Então, querido, essa é a primeira marca da ética de Jesus Cristo. Não chame o seu irmão de tolo, não se ire contra o seu irmão, não use a sua língua para denegrir ninguém, para diminuir ninguém, para de repente usar a sua ira contra ninguém. Pelo contrário, use a sua palavra para edificar as pessoas, amém? A segunda marca está aí no capítulo 5, no verso 23 ao verso 26. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faze a tua oferta. Aqui Jesus está falando do coração
sempre disposto a perdoar, a reconciliar. O pastor falou quinta-feira passada que aqui, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, aqui não está falando sobre dinheiro, aqui está falando sobre o culto, porque o culto do Velho Testamento era assim, né? Você cultuava a Deus quando você trazia um sacrifício, uma oferta, e aí através do sacrifício você prestava o culto ao Senhor, porque Ele perdoava os seus pecados, por causa da oferta, aquela coisa toda. Lembra lá quando Jesus nasceu, e Maria foi levar Jesus no templo, ela levou Jesus com uma oferta, né? Para consagrar o menino. Então, a terminologia oferta aqui não confunda com hoje. Não é oferta de você trazer dinheiro. Jesus não está falando assim, olha, se você trouxer uma oferta no gasofilar, se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, recolha a sua oferta, primeiro reconcilia com o seu irmão, depois volta para trazer a sua oferta. Não, Jesus não está falando isso não. Jesus está falando assim, olha, se você vai prestar um culto a Deus, e se você foi perdoado por Deus, e se você souber que tem alguém que tem um litígio contra você, conserta primeiro com essa pessoa para depois oferecer o culto. É isso que ele está dizendo. Ah, pastor, mas as ordenanças de Cristo são muito difíceis. São mesmo, irmãos. Por isso é que o nosso Deus é santo, santo, santo. Porque as ordenanças dele, irmãos, para nós, vai muito mais do que uma atitude. Vai na intenção do coração. Veja bem que no verso 23, Jesus disse assim, se você te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai reconciliar com ele primeiro. Depois vem e traz a tua oferta. Que marca é essa, pastor? É a capacidade ininterrupta que o cristão tem que ter de perdoar, porque ele é perdoado. Pastor, ininterrupta por quê? Porque na realidade Jesus mesmo disse para Pedro que o nosso perdão não deve ser 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê, pastor? Porque os fariseus perdoavam até 7 vezes. E Jesus diz, olha, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês nunca poderão entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o cristão é aquela pessoa que tem uma capacidade ininterrupta para perdoar. Por quê? Porque ele é ininterruptamente perdoado por Deus. Aliás, irmãos, se Cristo não tivesse nos perdoado, nem aqui nós estaríamos. Mas é por causa do perdão de Cristo que o pastor Luciano sobe aqui e prega o evangelho para vocês. Porque se eu não confiasse no perdão de Cristo, eu não poderia estar aqui. Nem você. Porque certamente, irmãos, é o perdão de Jesus que nos restaura, nos renova. É saber que Ele é um Deus perdoador, que a gente tem confiança de que aquele que pecar e confessar, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E é com base nisso, irmãos, que a gente vive no mundo, porque nós somos perdoados. Eu falei semana passada que o perdão é uma cláusula tão importante no Novo Testamento que está na oração do Pai Nosso. Jesus introduziu o perdão na oração do Pai Nosso. Por quê, pastor? Porque é muito importante, irmãos, o cristão ter o coração sempre aberto. Para quê? Para buscar a reconciliação, o perdão, para resolver os seus litígios, para de repente se humilhar se necessário, deixar o orgulho de lado, a soberba, e se humilhar, como diz Tiago, sobre a poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno, Ele vai te exaltar, amém? Essa é a segunda marca, irmãos, do cristão, a marca do perdão. Que coisa linda, né, irmãos? O cristão, eu disse semana passada que a vingança do cristão é o perdão. Pastor, como é que o cristão se vinga? Retribuindo o mal? Não, perdoando o mal. O cristão não se vinga retribuindo o que o outro fez com ele. O cristão se vinga perdoando. Essa é a vingança do cristão. E quando a gente perdoa, irmãos,
O texto diz que perdoando, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça do nosso ofensor. Por quê? Porque quando nós liberamos e perdoamos, o juízo de Deus está sobre ele agora, se porventura ele não te perdoar. É isso, irmãos, que Paulo diz em Romanos capítulo 12. A terceira marca, eu falei aqui da ética do cidadão do reino, que Jesus nos mostra, está no verso 27 a 30. Ouvisto o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Veja, irmãos, que a ética de Jesus é uma ética que vai muito além do que da prática do adultério. Ela vai da intenção do coração de adulterar, olhar para uma mulher. Aí você pergunta assim, pastor, mas quem é que consegue viver dessa maneira? Somente aquele que foi alcançado pela graça de Deus. E é somente com a ajuda da graça de Deus que a gente consegue. E aí Jesus, irmãos, usa duas ilustrações dramáticas. Falei quinta-feira passada. Ele fala de arrancar, não é? O olho e arrancar a mão. É claro que aqui, irmãos, é uma hipérbole. Jesus está usando uma figura de linguagem. Ele está usando uma coisa bem dramática. Para quê? Para mostrar a terceira marca. Qual é? A incompatibilidade do cristão com o pecado. Quando Jesus fala corta e arranca e lança, veja bem que coisa interessante. Verso 29 e 30, ele usa a mesma fraseologia. Corta e lança. Verso 29. Verso 30, corta e lança. Pastor, por que Jesus usa isso? Para mostrar que o cristão não pode, não deve conviver com o pecado. Pelo contrário, o pecado tem que ficar longe do cristão. E ele tem que dramaticamente excluir da sua vida tudo aquilo que o induz ao pecado. Deixa eu dizer uma coisa com vocês, principalmente os jovens. Não brinquem com o pecado, viu? O pecado vai levar você mais longe do que você pensa. O pecado vai fazer mais mal do que você imagina. E o pecado é capaz de destruir de forma mais cruel do que você sequer pensou na sua vida. O pecado, irmãos, é um inimigo cruel. Ele lança o homem no pó, porque ele quer ver a glória de Deus no pó. Portanto, querido, Jesus é dramático com o pecado, por quê? Porque na realidade nós somos libertos do poder do pecado, amém? Nós somos libertos da condenação do pecado. Agora, nós não somos libertos de não pecar. E eu continuo um pecador. Pastor Edward continua um pecador. A minha Teresa continua uma pecadora. Eu nem acredito nisso, irmão. Mas é verdade. É uma pecadora. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus não está querendo dizer que você tem que ser santarrão, aquele cara que não peca para poder cumprir a ética do reino de Deus. Não, irmão, Jesus está dizendo que eu e você agora não podemos conviver com o pecado. E nem com aquilo que induz ao pecado. E se houver alguma coisa na sua vida mais ou menos assim, você tem que cortar e lançar fora. Pastor, o que significa isso? Remover dramaticamente tudo aquilo que induz você ao pecado e faz você pecar. Tem muita gente hoje, irmãos, que está aprisionado nas redes sociais. Aprisionado às vezes nas pornografias, nas redes sociais. Se você quer ser um cristão e seguir uma ética do reino de Deus e uma vida de santidade para a glória de Deus, e ser um instrumento de Deus para tocar a vida das pessoas e viver uma vida livre e realmente cheia da bênção e da graça de Deus, você tem que extirpar esse negócio da sua vida. Como é que você faz, pastor? Lança fora o celular.
É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Arrancar o olho é arrancar a fonte que tem levado você a pecar. Lembra que ele fala olho em primeiro lugar? Porque ele fala, aquele que olhar para uma mulher adúltera já pecou. É claro que você não vai sair agora fazendo filme de terror, arrancando o olho, né? E nem cortando a mão, e nem cortando o pé. Mas uma coisa, irmãos, o cristão precisa praticar o quê? A vida de santidade. Extirpar da vida aquilo que induz, às vezes, você a pecar. Não é? E isso, olha, a comunidade de fé, estar junto com os irmãos ajuda muito, muito. É uma bênção você poder se cercar de pessoas da igreja, da Bíblia, porque isso tudo, irmãos, isso tudo é uma bênção para que você não fique alimentando o pecado. E a Bíblia diz que esse pecado, uma vez sendo consumado, produz a morte. Então, irmãos, essa é a terceira marca, a incompatibilidade com a prática do pecado. O cristão não pode viver na prática do pecado. O pecado para o cristão é um deslize. O pecado do cristão é algo que ocorre porque ele é pecador. Mas tão somente quando ocorre, você já toma providência para aquilo ali não ser uma prática mais na sua vida. Por exemplo, tem muita gente, irmãos, aprisionada pela mentira. Se tornou um hábito mentir. A pessoa mente, meu pastor, por coisas assim, que não precisava mentir. Mas ela está tão aprisionada pela mentira, que ela não consegue falar a verdade. Você faz uma pergunta simples para ela, onde você estava essa noite? Ela inventa um negócio. Ela podia falar a verdade, mas ela não fala. Sabe por quê? Porque ela está presa nas garras do pecado. Que pecado, pastor? Da mentira. E o cristão tem que se libertar disso, amém? Tem que se libertar, irmãos, de qualquer coisa que o aprisiona. A quarta marca da ética está no verso 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Veja que Jesus cita o Velho Testamento, ele cita a lei, depois ele reinterpreta a lei. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Veja, irmãos, que mais uma vez, o Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. Para quê, pastor? Para que a vingança não exceda o mal que a pessoa te fez. Por quê, pastor? Porque antes da lei de Moisés, antes do Velho Testamento, era assim, quer ver? Uma tribo invadia outra tribo e matava 15 pessoas. Aí essa tribo se reorganizava, voltava lá na tribo que matou 15 e matava 200. E o ciclo do mal ficava se tornando cada vez maior. Aí vem a lei de Deus e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, olho por olho, dente por dente. Aquilo que você sofreu, você pode dar a ele de volta na mesma medida. Entende? Isso, irmãos, era para represar o mal, sendo feito de forma muito superior. Mas aí, irmãos, vem Jesus e ele interpreta o espírito da lei. No Novo Testamento, irmãos, a vingança por algo ruim que alguém te fez, a gente já sabe que ela é curada com o perdão. Mas se alguém, se alguém fizer algum mal a você, se alguém de repente espoliar você, Jesus diz algo, irmãos, que realmente é uma coisa maravilhosa. Ele diz, olha, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Pastor, o que significa isso? Significa que a pessoa não tem a vida dela e a honra dela por preciosa demais. A vida dela, irmãos, ele é tão livre de reagir, de pagar o mal com o mal, que ele oferece
a outra face, se a pessoa inclusive quiser bater. Ele é tão livre, irmãos, dessa ira da retribuição, que o corpo dele, como diz o Dr. Charles Swindoll, e eu falei aqui, não é mais uma arma, mas com Cristo, o nosso corpo é um alvo. Pastor, o que Jesus está falando? Qual é a ética aqui do reino de Deus? É a liberalidade da vida, ou seja, a sua vida não te pertence mais. Você não tem apego a ela. Ela não é para você, assim, aquela coisa tão superior que você, entendeu? Qualquer coisinha que fizer com você, você tem que retribuir. Não, irmãos. Aliás, o discípulo de Cristo, ele é conhecido como alguém que perde a sua vida. Como alguém que odeia a sua vida nesse mundo. Como alguém, querido, que ele não se apega mais nem à própria vida. Sabe por quê? Porque ele foi comprado por preço e tem uma vida muito superior aguardando ele no porvir. Então fica fácil, quando a pessoa fere você não querer retribuir, porque afinal de contas ela feriu o seu ego grandioso. O pastor Luciano falou aqui que a face direita é duro. Por quê? Porque nos dias de Cristo e nos dias anteriores de Cristo, você feria a pessoa na face direita, você batia no seu rosto com as costas da mão. E isso, irmãos, era uma desonra do mais alto grau para a pessoa. Se você quisesse desonrar uma pessoa e humilhar a pessoa, você dava no rosto dela com as costas da mão. Em outras palavras, Jesus está dizendo mais ou menos assim: se você foi desonrado por alguém, se alguém te humilhou, se alguém te feriu, não retribua, ofereça a outra face. Dê a ela a outra face. Sabe por quê? Porque você é livre. Você não precisa disso. Você não precisa retribuir. Sabe por quê? Porque quem vinga não é você, é o Senhor. Ele é o vingador. É Ele que vai acertar as contas e não você. E isso é tão verdade, irmãos, que Jesus não fala sobre a liberalidade da própria vida, mas Ele fala também da liberalidade dos bens que você tem nessa vida. E aí Ele dá dois exemplos: da túnica, da capa e daquele que te pede emprestado. Olha só, verso 40. O que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Está vendo, irmãos, que aquela pessoa livre, ela não tem apego às coisas, nem à própria vida dela. Ela é desapegada, irmãos. Poucas coisas ferem essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela não tem aquele amor, aquele apego às coisas, né? Uma vez foi uma irmã lá em casa visitar a gente, viu, Gigi? Ela chegou assim lá em casa, tadinha, e sem querer ela esbarrou uma bolsa num vaso que a Tereza tinha, em cima da mesa. E ela já chegou lá em casa assim, meio sem graça, assim, porque ela não falou nada, queria, mas lá em casa não precisa não, você pode chegar lá a qualquer hora, viu, irmão? Você não precisa marcar a hora para falar com o pastor Luciano, não. O pastor Luciano é igual a você. Pode chegar lá, bater campainha, faz igual o senhor Eliseu, chega lá, bate campainha, vai entrando, não é, senhor Eliseu? É desse jeito. E ele sabe o que eu estou falando. Ela chegou assim lá em casa um dia, bateu a campainha, queria ver a Tereza, chegou lá, aí meio estabanada, Gigi, esbarrou no vaso lá, plaf, no chão. Irmãos, mas essa minha irmã, ela quase teve um troço. Ela ficou tão sem graça, tadinha, que eu fiquei sem graça para ela. Eu falei: não, meu bem, você fica em paz. Pastor, me medo, eu sou estabanado, mas eu colo. Eu falei: não, não precisa colar nada. E a reação dela, irmãos, ela ficou tão consternada, e eu assim, tentando acalmar, eu falei: minha irmã, que bobagem, isso é um vaso, isso é um troço que alguém fez, quebrou, que valor que isso tem, não é? Que valor que isso tem? Pode quebrar, não tem problema nenhum. Entendeu, irmãos, a ética do cidadão do reino de Deus? Jesus chega e diz assim: olha, se alguém quiser tirar de você a túnica, dá a ele a capa. Tem gente tão apegada, irmãos, às coisas, me dá licença. Tem gente, querido, que tem um amor tão grande pelas coisas,
sujeito é pecado. Parece que a vida dele está nas coisas. E se ele perde alguma coisa, é o caos, irmãos, é a tragédia. O sujeito é prisioneiro dele mesmo. É prisioneiro da vida dele, dos bens dele. Se alguém tirar alguma coisa dele, o cara vira o bicho. Você sabe o que Jesus está ensinando? Se o sujeito quiser te tirar a túnica, dá para ele a capa. Claro, Jesus não quer que você saia distribuindo aí para os bandidos aí as coisas que você tem, não. O ensino, irmãos, é muito mais profundo do que isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não tenha apego a essas coisas. Não tenha apego nem à sua própria vida. Sabe por quê? Porque se você se apegar demais a ela aqui, talvez você perca ela lá. Foi isso que ele disse. Mas se você perder a sua vida aqui, você ganhará na vida eterna. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos. É você ter uma liberalidade tão grande com respeito à sua vida, que nada te fere. Ah, fulano me insultou. Bicho, quem você é? Sabe qual é o ensino de Jesus? Insulta mais. Isso não me fere. O seu insulto não me fere. Eu sou livre. Eu não sou prisioneiro do que os outros vão dizer ou vão deixar de dizer. E Jesus então, irmãos, ele diz assim, verso 42, dá quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. É claro que Jesus não está dizendo que agora você tem que encher sua carteira com todo o seu salário e sair correndo atrás dos outros, emprestando dinheiro para todo mundo. Não, irmãos, o princípio ético é o mesmo, é a liberalidade da vida e daquilo que você tem. Se você tiver a condição de emprestar e abençoar, empreste. Se você tiver condição de ofertar e de repente ser um instrumento de Deus para sanar alguma dificuldade ou necessidade dos outros, empreste. Se um irmão te pedir para andar com ele 1 milha, olha o que Jesus diz, vai com ele 2. Pastor, o que significa isso? Vá além do normal. Mostre ao mundo e às pessoas ao seu redor que você não é prisioneiro de nada, nem da sua própria vida, nem dos bens que você tem. Livre. O cristão, irmãos, é livre. Nós somos livres das amarras desse mundo. E nada deveria nos ferir. Ah, mas eu não admito o que aquela pessoa falou de mim. Será que é isso que Jesus ensinou na ética do Sermão do Monte? Você não admite? Por que você não admite? Quem é você? Portanto, meu querido, a 4ª marca da ética do cidadão do reino e do Sermão do Monte é essa, é a liberalidade da própria vida e dos bens. É o princípio de você não retribuir, não vingar, mas pelo contrário, é o princípio de você sempre oferecer, sempre ofertar, sempre estar disposto a ir além. E fazendo assim, você vai impactar a pessoa que talvez feriu você, porque ela vai esperar de você uma outra postura. Você quer ver uma coisa que aconteceu comigo lá em Belo Horizonte? Lá tem muitos hipermercados grandes, né? Muito cheio. E às vezes a gente entra no supermercado daquele, no hipermercado daquele, estacionamento lotado, e a gente entra meio afoito e vai parar o carro. E eu entrei no estacionamento daquele, os carros muito coladinhos, né? Quando eu dei uma ré, irmãos, eu bati com o meu carro na frente do carro que estava atrás de mim. E o cara estava lá dentro. Só que eu não bati assim, entendeu? Para arrebentar tudo, não. Eu encostei. Eu dei uma encostada e o sujeito estava lá.
Aí quando eu senti aquele baquezinho assim, eu botei a mão e falei, meu Deus, na hora que eu olhei para trás, irmãos, o cara saiu do carro, mas bufando, daquele jeito que você sabe. E o cara abriu a porta, já começou me xingando, me esculhambando de tudo quanto é nome. A vontade que eu tinha é tirar o revólver, aquele que eu uso, e despachar o sujeito para o além. Porque essa é a vontade que a gente tem nessa hora, né? Irmãos, mas eu confesso a vocês que Deus foi tão bom para mim, mas tão bom para mim, que naquele momento, quando eu vi aquele sujeito irado, vindo na minha direção, me xingando, irmãos, de tudo quanto é nome, parece que o Espírito do Senhor me deu me deu um negócio diferente, me deu uma calma, assim, uma coisa tranquila, que na hora que ele veio com aquela ira, eu respondi a ele com tanta candura, eu falei, ô meu Senhor, o Senhor me perdoe, foi sem querer, eu não vi, eu entrei aqui tão atribulado, mas olha, só fique tranquilo, vamos ali. Qualquer coisa que acontecer, o senhor pode ficar tranquilo que eu vou pagar. Irmãos, quando eu falei isso para o homem, parece que caiu um balde d'água fria na cabeça desse homem. Ele ficou tão desarmado e ficou tão sem graça, que quase que ele é que me pagou. Eu fui lá na frente do carro dele, olhei assim, falei assim, graças a Deus, né? Não aconteceu nada. Ele virou para mim e falou assim, mas do senhor arranhou. Eu falei assim, não, mas pode deixar. Não, isso fique tranquilo, eu estou preocupado com o senhor. Mas o fato, irmãos, é que Deus me deu tanta graça para mostrar a esse homem um dos princípios da ética do cristão. É quando você é ultrajado, quando você é ferido, você não revida. Pelo contrário, você oferece a outra face. E isso, irmãos, se colocado em prática, desarma a outra pessoa. Não é à toa que o livro de Provérbios diz que a palavra branda faz o quê? Desvia o furor. E quando Deus te dá a graça de você responder, ou de você não agir da forma como o outro agiu com você, você começa a impactar a vida das pessoas, e elas veem que em você tem alguma coisa diferente. Amém? Versículo 43 ao 48, eu termino com a quinta e última marca. E por incrível que pareça, irmão, se você achou as outras difíceis, essa é a mais difícil. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pastor, o negócio estava difícil, mas agora piorou mesmo. Piorou. Porque na realidade, irmãos, o que Jesus pede aqui para nós é aquilo que Bonhoeffer, no livro dele, Discipulado, fala, meu pastor, que é o extraordinário da vida cristã. É o incomum. É aquilo que choca a sociedade moderna sem Cristo. Por quê? Porque na realidade, inimigo é para ser odiado, né? Amar só o próximo. E o judeu sabia muito bem o que era isso. Porque o judeu amava os judeus, mas odiava quem? Os romanos. Então, você imagina que um judeu ouvindo esse negócio, ele deve ter rilhado os dentes. Como que eu vou amar o meu inimigo?
É por isso, irmãos, que a ética cristã é uma ética singular, que a gente não encontra em nenhuma outra religião, em nenhuma outra revelação, em nada nesse mundo a gente encontra algo igual, só em Jesus. E a ética do reino de Deus, irmãos, é uma ética elevada, elevadíssima. Jesus não diz somente que nós devemos amar os nossos iguais, porque ele diz aqui que isso é fácil. A Teresa é amável, a Alissa é amável, vocês, irmãos, são amáveis. É fácil, pastor Luciano, amar vocês. É muito fácil eu amar o Pedro, preocupado com o pastor, né? Veio aqui abrir uma água para mim. É fácil, irmãos. Jesus diz, irmãos, que os gentios fazem isso. Está escrito aqui. Os publicanos e fariseus fazem isso. Eles amam os amáveis. Mas, pastor, qual é o incomum? O extraordinário, aquilo que choca, aquilo que destoa, aquilo que não é o normal de um relacionamento humano. É amar o inimigo. É você orar por aqueles que te perseguem. É você fazer o bem àquele que te faz o mal. É você fazer exatamente o que Deus faz, ou pelo menos fez com você. Porque vocês eram maus. O próprio Jesus diz: vós sois maus. E nós, sendo maus, fomos agraciados com o bem, com o amor. Sabe o que Bonhoeffer, quando ele fala sobre o amor ao inimigo, num capítulo maravilhoso do seu livro Discipulado, ele diz, ele faz uma série de perguntas retóricas assim, quer ver? Por que amar o inimigo? E a primeira que ele faz é essa: quem, a não ser aquele que não ama, deve ser alvo do amor? Quem, a não ser aquele que só tem capacidade de ferir, que não deveria ser alvo do amor? Quem, o amor, não seria para ele um escândalo? Aquele que fere e que vive no ódio, não seria para ele o amor libertador? Ele faz, irmãos, uma série de perguntas assim retóricas muito lindas, sabe por quê? Porque quando a gente olha nessa ótica, a gente vê como um testemunho cristão precisa brilhar nesse mundo de inimizades. Porque quando você é capaz de amar aquele que não é capaz de amar, o seu amor pode curá-lo, pode redimi-lo, pode salvá-lo. O seu amor, querido, para aquele que não tem capacidade de amar, é o antídoto de Deus, para que ele agora passe a não ser mais o seu inimigo e não mais odiar, mas ele passe agora a amar. Por quê? Porque ele recebeu o quê? O amor e não o ódio. E essa é a quinta e última, irmãos, marca da ética que Jesus espera dos seus discípulos, de mim e de você. Qual é, pastor? O amor ao inimigo. O extraordinário da vida cristã não é você amar o amável, o irmão, sua esposa, seus filhos, aquele que se assenta do seu lado, aquele que come na sua mesa. Isso, irmãos, você não precisa de ser um cristão regenerado com a graça de Deus para fazê-lo. O diferencial do cristão, irmão, sabe o que é? É amar o inimigo. Versículo de número 44. Orai por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque se você fizer isso, o verso 45, Jesus diz que vocês se tornarão filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque Deus ama bons e maus, justos e injustos. E nós cristãos, irmãos, nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. E nós devemos amar, irmãos, acima de tudo, os nossos inimigos. Por quê? Porque com o nosso amor,
aquele que nos fere é capaz de ser curado. E quem sabe ele não vai nos ferir mais. Amém? Eu terminei semana passada com um texto de Paulo, eu queria terminar com ele. Romanos capítulo 12, abre a sua Bíblia comigo. Romanos 12, 17 é um eco desse ensino de Jesus. E também é um eco de Provérbios, que o apóstolo Paulo cita aqui no versículo 20. Verso 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante quem? Todos os homens. Está vendo que é um eco de Jesus? Não é fazer o bem ao amigo, ao irmão, ao próximo, é fazer o bem a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tendes o quê? Paz com todos os homens. Por quê? Porque claro que vão ter alguns homens que você vai ser um pacificador, mas ao invés de você receber dele a paz, você recebe dele outra coisa, mas não tem problema. A brasa viva vai ser amontoada na cabeça dele, na sua não mais. Então é se possível, porque você não é dono dos outros, né? Você não pode movimentar o coração do outro, você pode deixar o seu coração ser movimentado por Deus. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E essa ira aqui é a ira de Deus, porque ele cita Deuteronômio 32, 35. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está vendo por que Jesus ensina lá no Sermão do Monte, que quando você for ferido, quando alguém te vituperar o seu corpo, alguma coisa sua, você oferece a outra e não retribui? Porque Deus é quem faz isso para nós, não você. Não sou eu, irmãos, que vou tirar satisfação. A pessoa vai tirar satisfação é com Deus. O meu corpo está livre para ser um alvo. Pode, irmãos, não tem problema. Eu sofro dano. Versículo 20. Pelo contrário, aí vem o ensino do amor ao próximo, o amor ao inimigo. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, a cabeça do inimigo. Fazendo o bem, aquele que te faz o mal, ele agora é que acerte as contas com Deus. Porque você vai fazer o bem a ele. E não vai ser alvo do juízo de Deus também. Deixa o juízo sobre a vida dele, fazendo você o bem a ele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, irmãos, essa é a ética do Sermão do Monte. Usar de forma correta a nossa língua. Você ter a capacidade de perdoar, ser humilde, de reconciliar-se com as pessoas, não é? Você poder consertar os erros, ir em busca, conversar, se humilhar, perdoar, receber perdão, oferecer o perdão, sempre que for necessário, porque Deus faz isso comigo e com você todos os dias. Terceiro, cuidado para você não conviver com o pecado. A ética do cidadão do reino significa que ele agora não é uma pessoa que convive mais com a prática do pecado. Ele deve extirpar da vida dele tudo aquilo que induz ele ao pecado. Entende? Quinto, a liberalidade da vida e dos bens. Não ame a sua vida, filho, excessivamente. Não ame os seus bens excessivamente. Seja uma pessoa livre. Não queira tirar satisfação com tudo e com todos. Entende? Tenha facilidade de perder as coisas alegremente. Tem gente que não gosta de perder, né? Nem um jogo de dama. Se a gente joga dama, se perder, ele briga. Perca as coisas com facilidade, meu querido. Se alguém quiser demandar com você, entrega. Se alguém quiser entrar num litígio com você, ceda. Se alguém achar que tem razão, você então não tem.
Você é livre, não precisa ficar pegado a muitas coisas, porque isso causa muita doença em muita gente. E por fim, essa é a mais difícil, que Bonhoeffer chamou de o extraordinário do cristão, é amar o inimigo. É você fazer o bem àquele que te fere. É você de repente tornar o mal que alguém te fez em bem para ele. E fazendo isso com ele, você vai ser chamado de filho de Deus. Porque o nosso Pai faz isso todos os dias, com todos os homens, através da sua graça maravilhosa e comum, que todos nós recebemos todos os dias. Amém? Pastor, isso é fácil? Não. Deus sabe que não é fácil. Deus sabe que nós precisamos muito da graça de Deus, andar muito na dependência de Deus, buscarmos muito a presença de Cristo na nossa vida. Mas uma coisa eu te garanto, viu, querido? Quanto mais você se aproximar disso aqui, quanto mais você se aproximar da luz que é Cristo, quanto mais você gastar tempo, comunhão, orar, buscar a presença de Deus na sua vida, a ética começa a brilhar mais alto em você. Você vai ver, querido, que é mais fácil você colocar em prática muitas coisas. Por quê? Porque você se aproximou da luz. E aproximando-se da luz, ela vai brilhar de forma intensa na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém?